Não teve uma história dessa que Tive que um você veio trauma. falar depois de muito tempo, que você Tive foi um trauma. bulinada, né? Como é que se Na fala? verdade, Abusada, né? foi um assunto muito delicado, um assunto que me deu muito medo na minha infância. Eu era ameaçada dia após dia. Era o marido da minha tia. Cara. Eu precisava ir pro colégio. O marido né? da sua tia, O isso? marido da minha tia. Eu precisava ir pro colégio e minha avó confiava muito nele, porque o trabalho dele era a caminho do colégio. Então ele me levava até o colégio e ele abusava. Dia após dia E de quantos mim. anos você tinha? Ele me abusou dos 8 aos 10 anos de idade. Cara. E você ficava caladinha? Ficava calada porque logo após tudo aquilo acontecendo, eu recebia as ameaças. As ameaças que ele falava que ia matar minha avó se eu contasse, que ia destruir a minha família. Então imagina uma criança de 8 anos de idade. Horrível, cara. Isso é uma covardia. Isso é Uma covardia total. Crueldade. Eu com 8 anos de idade, ouvindo um homem falar que ia matar os seus avós, que era tudo que eu tinha. Eu perdi minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos de idade. Não. Sabe, minha avó criava. Meu pai nunca foi presente na minha infância. Minha mãe se separou do meu pai quando eu era criança, eu e minha irmã. Então, assim, meus avós que fizeram a figura paternas e de vó. Então, foi tudo ao mesmo tempo. Então, assim, imagina você ouvir um estranho falar que vai tirar o seu bem mais precioso, que eram os meus avós. Tá louco. Era muito complicado pra mim, mas graças a Deus eu dei a volta por cima disso tudo. Quando você foi e falou isso? Porque você falou isso na mídia e tudo. Foi um desabafo que eu fiz. Foi um desabafo. E foi logo no começo da minha carreira que eu comecei foi no programa, foi até no programa do Bate, na Record, que eu falei sobre isso. Então foi um alívio pra mim falar aquilo naquele exato momento e ao mesmo tempo para alertar as mães de casas para prestar mais atenção nos seus filhos, porque a criança ela vai demonstrar um comportamento diferente e muitos pais às vezes não tem como ficar dentro de casa, ter uma vida muito corrida e esquece de perceber esse lado diferente do filho. Então assim, mães, pais que estão em casa, começam a observar mais os seus filhos, evitem deixar, fique mais atento, porque na própria família que acontece esse tipo de coisa. Ou pessoas muito próximas a ela. E você nunca mais viu esse teu tio? Depois que você fez essa eu não denúncia? tenho contato porque minha vida, quando eu morava aqui no Brasil, era Rio de Janeiro, e ele tá no Espírito Santo, e depois os Estados Unidos, então nunca mais eu tive contato. Com a minha tia eu tenho contato, eles estão casados ainda, entendeu? Mas é uma tia não muito presente comigo, porque é dividido, entendeu? É entre eu e ela e ele, porque ela preferiu ficar casada, não acreditou na época em mim. E você carregou essa coisa, Carreguei. esse trauma dentro de você até essa idade que você, de repente... até me e como é tornar que uma você mulher conseguiu se adulta. livrar desse trauma assim, quando Me você... livrei quando eu comecei a enxergar a vida com leveza. Eu comecei a ver que aquilo não poderia estragar a minha vida. Então, assim, eu abri as portas do meu coração para ter um recomeço de vida. Então, deixei aquilo lá atrás e comecei a viver uma vida linda. Sabe? Começar a receber amor das pessoas, começar a ver a vida com outros olhos.